Pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa matéria sobre geografia da indústria, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre indústria nessa, ainda é conteúdo do primeiro bimestre de geografia do terceiro ano do ensino médio. Tá? Vamos abrir o slide aqui para vocês. Se vocês tiverem problema de visualização, me avisem pelo chat, que eu estava falando no início da aula. Por algum motivo, eu não estou conseguindo habilitar o som de vocês, tá? Alguém me responda, por favor, se estão conseguindo visualizar. Eu estou sim vendo. Chat aí, por favor. Obrigado. Obrigado, Giovana. Então, vamos lá, pessoal. A gente está falando um pouquinho sobre geografia da indústria. É um tema importante, é um tema interessante. Por quê? Porque a indústria, pessoal, é essencial para qualquer país do mundo. Por quê, professor? É na indústria que se ganha dinheiro. Tá? Exemplo, o Brasil é um país com os maiores... Ano passado até foi o país que mais exportou, produzindo grãos, produtos agrícolas, insumos agrícolas no planeta Terra. Soja, milho, arroz, trigo e por aí vai. O Brasil é o maior produtor de carne do planeta Terra. O Brasil é o maior produtor de frango do planeta Terra. Um dos maiores de carne suína e por aí vai. Mas ali se ganha dinheiro? Ganha. Só que, aprendam isso, onde que se ganha mais dinheiro é na transformação. O cara que ganha mais dinheiro, não é aquele que produz laranja, é aquele que pega a laranja e transforma ela em um suco de caixinha e revende. Por quê? É no processo de transformação onde você tem os maiores ganhos. Porque se você for ver, esse cara que vendeu a laranja, ele vendeu um saco de laranja, que pesa mais de 20 quilos, ele vendeu, sei lá, estou chutando o preço, tá, gente? R$5. Enquanto aquele cara pega aquele saco de laranja e transforma em, sei lá, em 40 caixinhas de suco, que ele vai vender cada caixinha por R$2. Ou seja, ele pagou R$5, transformou o produto e vai ganhar 80. Olha como que o lucro é gigantesco na indústria. E a indústria é essencial para qualquer país. Por quê? É na indústria que você diminui a dependência tecnológica de outro país, conforme a gente vê no Brasil. Exemplo, o Brasil tem uma dependência tecnológica gigantesca de produtos informatizados, de uma alta tecnologia, vamos dizer assim. O Brasil é um país que praticamente não produz celulares. O Brasil recebe peças de diversas partes do mundo e vem aqui e monta o celular. O Brasil é um país que tem indústria automotiva? Tem. Mas a nossa indústria automotiva basicamente funciona como montadora. A peça vem de outros lugares do mundo, chega aqui e só monta o carro que vai ser vendido. Então, é na indústria que você tem os maiores lucros, é na indústria que você tem um grande desenvolvimento tecnológico. Então, você precisa entender e compreender a importância disso. Tá? A indústria mudou o mundo, galera. A gente precisa entender isso. Por quê? O que é uma indústria? Aqui tem uma definição bem simples para a gente compreender. É um conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação da matéria-prima de modo manual ou uso de máquinas e ferramentas no sentido de produzir mercadorias. Ou seja, o que é uma indústria, falando em outras palavras? É você pegar a matéria-prima, pega essa matéria-prima, transforma essa matéria-prima como? Através da sua técnica, através de outros maquinários, através de ferramentas, e você vai transformar ela aquela matéria-prima em um bem. Como assim, professor? Exemplo, o cara que pega a madeira e transforma essa madeira em uma cadeira, ele trabalha em uma fábrica. Tanto que o pedreiro, quem trabalha em obra, trabalha em uma fábrica. A gente até fala que é o setor secundário, é o setor da fábrica, da indústria, processo de transformação. Se você pensar, o pedreiro pega a matéria-prima, e ele transforma essa matéria-prima em uma casa, em um quarto, juntamente com o quê? Com a sua técnica, a sua habilidade e uso de ferramentas e máquinas. Então, uma obra é uma matéria-prima. Tá? Então, vamos lá. As indústrias
elas podem ser divididas em várias maneiras, tá, gente? Aqui tem uma maneira que a gente pode visualizar. A indústria de bens intermediários são aquelas que beneficiam a matéria-prima e fornecem para outras indústrias. Exemplo, você tem uma refinaria, a Reduc, que fica em Duque de Caxias, a gente já falou várias vezes em sala de aula dela. A Reduc é uma refinaria, lá chega no Caxias Shopping, que ela pega o petróleo em estado bruto e transforma aquele petróleo em estado bruto, em um bem que vai ser utilizado em outra indústria. Ou seja, para você ir lá na Reduc e comprar, sei lá, 1 litro de nafta, assim, nafta, que parada é essa? Só que a nafta depois vai ser utilizada na indústria química, vai ser utilizada para produzir plástico. Então, a nafta, você compreende a importância dela. Só que é uma indústria de bem intermediária. Ela vai transformar a matéria-prima em uma outra coisa que vai ser utilizada em outra indústria. Ou seja, ela não vende para a gente, ela vende para uma outra indústria que vai produzir um outro produto que vai ser vendido para a gente. Isso é um regime de cadeia que você tem numa indústria, tá? Nenhuma indústria é autossuficiente, sempre uma depende da outra. Só que você também tem a indústria de bem de consumo. Como assim, professor? É a indústria que vende para a gente, tá? A gente pode dividir ela em durável e não durável. Ele até coloca aí semidurável, mas vamos trabalhar só com durável e não durável. Como assim, professor? Exemplo, a indústria que produziu essa garrafa d'água que eu estou, ela produziu, apesar de eu estar reaproveitando essa garrafa várias vezes, ela produziu um bem que não é durável, é um bem que vai ser utilizado, é um bem descartável. A indústria de alimento, essa indústria de bem de consumo não durável, a indústria de bebidas são bem de consumo não durável. Agora, vestuário, roupa, são bem de consumo não durável. Agora, quando a gente fala de bem de consumo durável, pega aí, sei lá, a indústria de eletrodoméstico. Eu estou aqui no monitor na minha frente da LG. Eu comprei esse monitor, que na verdade é uma televisão, que eu transformei em monitor. Eu comprei como um bem de consumo durável, porque a LG é uma fábrica, uma indústria que produz bem de consumo para gente. Bom, gente? Isso, então, tem a divisão entre indústria de bem de consumo durável e a não durável. Mas antes de a gente apresentou aqui algumas indústrias, mas a gente precisa falar um pouquinho da evolução da indústria. A indústria, gente, só surgiu nos últimos 300 anos, nem chega a 300 anos no mundo. A gente precisa se lembrar que a indústria vai modificar totalmente nosso estilo de vida, tá? Ela vai ser o marco da gente da Idade Moderna. Vai ser o marco da mudança total no planeta Terra. Por quê? Porque antes da indústria, você tinha uma peça de roupa, praticamente, e essa peça tinha que durar 10 anos. Para quem já viu aqueles filmes antigos que a pessoa tinha que tomar banho e ficar escondido dentro do barril, era mais ou menos isso mesmo. Por quê, professor? Porque você só tinha uma peça de roupa. Que isso, professor? Tomava banho? Não, tomava. Lavava e botava no corpo de novo. Porque roupa era uma coisa muito difícil de ser produzida e muito cara. Porque ele era feito de uma maneira artesanal. Aí que vem esse ponto aqui, ó. Antes da indústria, tudo era feito de uma maneira artesanal. Hoje em dia, se você for comprar um produto, e esse produto é feito de uma maneira artesanal, você vai ver que é um produto mais caro, você vai ver que é um produto que custou muito mais para produzir. Por quê, professor? O nome já diz, artesanal, você tem a figura do artesão, o cara que produz do início ao fim do produto, de uma maneira não padronizada e de uma maneira muito mais lenta. Então, tudo antes era feito de uma maneira muito mais lenta, tá? Então, tudo era muito mais caro e você tinha pouquíssima quantidade. Hoje em dia, eu posso lá abrir meu guarda-roupa e ter um monte de roupa. Tá velha? Tá, mas tá lá. Já a atividade manufatureira já vai ter essa mudança, e eu já vou falar sobre isso. Tá? Aqui, um pouquinho das características, uso da maneira artesanal, uso de ferramentas simples. Não desapareceu por completo, você ainda tem a figura de uns artesãos que produzem desde, sei lá, de artesanato, o nome já diz. Mas, quer ver um exemplo? Você tem a figura do alfaiate. Ele é um tipo de artesão.
Apesar de ele não fazer do início ao fim do produto, só que você tem um cara que faz a sua roupa sob medida e ele cobra muito mais caro por isso. Tá? Eu tenho um colega meu que é costureiro e ele, assim, às vezes ele fez a roupa da minha filha do aniversário de 1 ano, de 2 anos, e, sei lá, uma roupa normal, se eu fosse na loja, eu ia pagar, sei lá, 80, 100 reais. A roupa dele eu paguei, eu não, né? Minha esposa pagou uns 200 reais, 150, sei lá. Mas por quê? Porque o cara fez uma roupa sob medida. Então você consegue compreender que ele teve muito mais trabalho do que uma coisa que se eu fosse na linda vida comprar algo padronizado, tá bom? Então, só um segundo, eu também. Só um segundo, gente. Tem uma aluna tentando entrar na aula e não consegue. Uma aluna tentando entrar não está conseguindo. Mas vamos lá. Então aqui tem alguns exemplos. Ó, uma espada de samurai, você tem a figura do artesão. Eu vejo programas de cutelaria. O que é isso? O cara que produz facas. O cara vende uma faca por 10 mil reais. Mas por quê, professor? Porque o cara levou ali 1 mês produzindo aquela faca. Você consegue compreender. Olha uma joia feita de madeira artesanal, a figura do alfaiate. Já a manufatura, o que foi a manufatura? Você teve um artesão mais esperto que pensou, ao invés de produzir tudo, eu vou contratar outros artesãos e vou dividir o trabalho. Como assim? Sei lá, o cara está produzindo roupa. Um vai lá e produz o fio, outro vai lá corta o pano, outro vai lá e mede, outro costura, outro bota o botão. Ou seja, você tem ainda uma maneira simples, mas você já tem uma divisão do trabalho. Tá? Essa é a ideia da manufatura, você dividir o trabalho. Isso foi essencial para o surgimento da maquinofatura. Aqui a ideia da manufatura, cada um faz um determinado trabalho. Tá bom? Se você pensar, às vezes, em uma obra simples, você tem um processo manufatureiro ali, um cara que vai com a areia, outro que vai medir, outro que vai fazer nada, e assim vai. E o que seria maquinofatura? Maquinofatura é indústria. Ele pegou essa ideia da manufatura, divisão do trabalho, só que surgiu uma coisa, que foi o motor. O primeiro motor do mundo foi uma bomba d'água, tá, gente? Isso na primeira Revolução Industrial, que a gente já vai falar sobre isso. Então, o motor, ele foi importantíssimo, ele mudou a história do planeta Terra, tá, gente? O primeiro motor do mundo foi uma bomba d'água. Uma bomba d'água que foi utilizada para poder tirar água das minas de carvão lá na Inglaterra. Porque as pessoas morriam muitas afogadas em minas de carvão, que o cara está lá cavando, uma mina acertou um veio d'água, rapidamente a mina enche d'água, todo mundo morre afogado. E criaram uma bomba d'água movida a vapor d'água. O motor precisa ser movido a alguma coisa, tá, gente? Alguma energia. Gasolina, querosene, óleo diesel, por aí vai, mas o primeiro motor foi a vapor d'água. Uma coisa ainda bem arcaica. Só que esse, mesmo sendo muito arcaico, ele revolucionou. Você cria uma bomba d'água, começou a encher uma mina de água, a bomba retira a água de dentro da mina, salva as pessoas. Então, você pode perceber que isso daí vai gerar uma modificação na história. Porque eles pegaram essa ideia da bomba d'água e levaram para a máquina. Ao invés de você ter um tear. O que é um tear, gente? É o local onde o artesão vai produzir o tecido. Tá? Só que esse artesão, ele usa isso de uma maneira artesanal, o nome já diz. De uma maneira lenta, onde a força de trabalho é a sua força. E a força do ser humano é limitada. Só que você pega a máquina, o motor, e junta, rola uma fusão, rola uma união entre o TA e essa máquina. Com isso, você vai ter a primeira máquina do mundo que surgiu na indústria de tecido. Tá, gente? Onde surge a primeira revolução industrial na metade do século XVIII. Aqui é a figura do filme Tempos Modernos, tá, gente? Isso mudou. Esse é o tear, tá, gente? Esse é o tear mecânico. A minha mãe trabalhou mais de 15 anos em tear, tá? Nas fábricas de tecido que tinha em Santo Aleixo.
e aqui era a máquina a vapor da época. Esse tipo de instrumento rudimentar mudou a história e transformou a Inglaterra no país mais poderoso do planeta. Por quê? Aulinha de história, vocês sabem disso, mas vamos lá. Enquanto Portugal e Espanha viviam o período do metalismo, o que é isso? Eles acharam ouro pra caramba na América, eles estavam ganhando muito dinheiro com isso, muito ouro, eles não produziam nada. A Inglaterra não encontrou esse ouro. O que a Inglaterra fez? Começou a produzir mercadorias que eram vendidas para quem? Para Portugal e Espanha. Então, o ouro retirado do Brasil não ficou em Portugal. Foi para onde, professor? Foi para a Inglaterra, porque a Inglaterra começou a produzir bens de consumo que não existiam no mundo e ela começou a vender para aqueles que tinham dinheiro, que era o ouro. Só que em algum momento da história esse ouro vai acabar e Portugal e Espanha vão afundar. E quem vai se manter próspero? A Inglaterra. Ela vai criar a ideia da padronização da produção, produtos iguais, conforme a gente tem aqui, roupas e por aí vai. Então, isso modifica a história, tá, gente? Aqui, conforme a gente pode ver, surge na Inglaterra. Inglaterra, gente, é menor do que o estado de Minas Gerais, muito pequeno, a Inglaterra, tá? E, apesar de ser tão pequena assim, ela modifica a história. Ela vai se transformar no país mais poderoso do mundo, porque a indústria surge ali. Depois ela se alastra por toda a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, e muito tempo, 200 anos depois, chega ao Brasil. Tá? Foi aí que eu falei para vocês que é na indústria que se ganha dinheiro. Porque aí todo mundo fala, professor, por que os Estados Unidos é muito mais evoluído na economia, na sociedade, do que o Brasil, se os dois foram colonizados, entre muitas aspas, ao mesmo tempo? São vários motivos. Tem a questão da colônia de exploração, colônia de povoamento, mas está muito relacionada à questão da indústria. A indústria no Brasil só surge a partir de 1950, 1960. A indústria nos Estados Unidos vai surgir ainda no século XVIII, vai surgir no final 1780, 1790. Ou seja, pessoal, Estados Unidos, a Europa estão 200 anos à nossa frente em termos de indústria. E isso está relacionado à civilização. Nós estamos 200 anos atrasados. Tá? Enquanto eles estavam produzindo já produtos tecnológicos para aquela época, o Brasil só produzia café. E por isso que a gente ficou muito para trás na questão da tecnologia. A primeira Revolução Industrial foi uma revolução que precisava de muita gente para trabalhar, não tinham leis ainda, criou a ideia do salário, não tinha muita ideia do salário ainda no mundo, tá, gente? Regime de trabalho de mais de 16 horas por dia. Olha a imagem aqui, crianças trabalhando, mulheres que recebiam um salário ridículo. Se você pesquisar sobre o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, se eu não me engano, está muito relacionado a isso daqui, tá? Mas isso daí, para quem quiser pesquisar, vale muito a pena. Então, reparem como que você tem ainda a falta de direitos trabalhistas, não existe a aposentadoria. Tudo isso, gente, só foi surgir depois da indústria. Tá? E também o crescimento das cidades, porque a indústria precisava de muita gente para trabalhar. As cidades não eram locais bem vistos, porque não existia a ideia do emprego mesmo, emprego em si. O campo ainda era muito maior. E a indústria vai transformar a cidade, vai fazer o surgimento, vai fazer praticamente surgir cidades e criar grandes aglomerados de pessoas. Está muito ligado à indústria, muito. Tá? Você se desloca para onde dá emprego, e o emprego está muito relacionado à indústria. Esse slide está com problema, tá, gente? Não é a terceira revolução, é a segunda revolução industrial. Tá? A metade do século XIX até a metade do século XX. A segunda revolução industrial, repare que eu não falei Estados Unidos ainda poderoso, tá? Só vai vir a partir da segunda revolução. Surgem inovações tecnológicas, locomotiva a vapor, barco a vapor. Aqui que vai mudar. A segunda revolução industrial vai ser que vai mudar muito o mundo, porque a gente vai descobrir a importância desse líquido aí, chamado petróleo. Do petróleo se retira 40 mil derivados. Desde da caneta que você possa estar utilizando, todos os derivados de plástico, passando pelo óleo diesel, gasolina, querosene. Gente, é muita coisa que é produzida a partir do petróleo.
E a partir do petróleo que vai surgir os combustíveis, gasolina, óleo diesel, querosene, vai surgir um motor de combustão interna, que é um motor que funciona lá nos 4 tempos do motor, aulinha de autoescola, admissão, combustão, não vou lembrar o resto. Isso daí vocês vão aprender quando for tirar carteira de motorista, os 4 tempos do motor. E um motor de combustão interna, onde você tem um pequeno combustível que entra no pistão, essa vela solta faísca, na hora que solta a faísca, ocorre uma pequena explosão que joga o pistão para baixo. Então você tem um conjunto de velas fazendo esse movimento de explosão o tempo inteiro. Isso faz com que o pistão se movimente, automaticamente movimentando uma roda a partir da transmissão. Tá? Isso mudou o mundo, galera, porque o automóvel foi o símbolo da segunda revolução industrial. Modificou, porque você te dá a ideia da individualidade, você vai para onde você quiser. Eletricidade, também na segunda revolução industrial, e ela vai surgir com muita força nos Estados Unidos, e aos poucos, os Estados Unidos vai ganhando o protagonismo mundial no lugar da Inglaterra. Muito porque grande parte da segunda revolução vai ocorrer nos Estados Unidos. Tá? Rádio, televisão, telégrafo, telefone, isso tudo é segunda revolução industrial. Tá? Olha como que ela modificou o mundo. Só que na terceira revolução industrial, gente, eu estou passando isso rápido, porque isso é matéria até de história. Bom, gente, a gente fala de uma maneira mais geral, mas a professora de história trabalha com isso aí com mais detalhes. A terceira revolução industrial, ela vai modificar muito, porque ela vai fazer surgir coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, principalmente a partir do século XXI. Por quê? O uso da eletrônica, gente. A eletrônica veio para modificar o mundo. A eletrônica, posteriormente, informática, internet e por aí vai. Isso tudo é a terceira revolução industrial. E a terceira revolução industrial, ela vem com muita força, inicialmente nos Estados Unidos e, posteriormente, no Japão. O Japão se transforma no país mais tecnológico do mundo. Você vai ter o uso de robôs, que isso vai modificar muito o trabalho. O computador, que se transforma no principal símbolo da terceira revolução industrial. Está tudo ligado a esse desenvolvimento tecnológico. A internet, pessoal. A internet, que ela vai crescer na década de 90 e vai se expandir nos últimos anos, a cada dia que passa, tanto que nós estamos às portas de uma quarta revolução industrial. A nossa geração vai ver surgir a quarta revolução industrial, que vai ser a revolução industrial ligado à nanotecnologia. O que é isso? Robôs microscópicos. Tem coisa já que está muito relacionada, eles dizem, à quarta revolução. A impressora 3D, para quem conhece, existe já impressora 3D para produzir até órgãos. Produzir órgãos. Como assim, professor? Que órgão? Vai produzir um rim para você. Como? A partir de células tronco e por aí vai. É um papo muito, muito louco, mas que vai mudar muito o mundo, gente. Estados Unidos já começou a entrega. Igual a gente compra no Mercado Livre, lá eles compram no eBay, que é uma baita loja virtual que vende tudo. Já começou a entrega de produtos que você compra por drone. Um drone vai na sua casa e vai deixar a sua entrega. Tá bom, gente? Aqui no Brasil, eles roubariam um drone. É só para a gente ter a dimensão, a ideia de como que esse mundo está. O uso da biotecnologia que vem modificar, o uso de satélites, GPS, celulares. Para quem gosta de falar sobre tecnologia, dá uma pesquisada sobre Elon Musk. Quem é Elon Musk, professor? É o proprietário de uma marca chamada Tesla, que é uma marca de automóveis, uns automóveis incríveis, incríveis. São os automóveis mais tecnológicos que nós temos no mundo. Imagina um automóvel que ele se atualiza, ele tem atualização, entre outras coisas. Mas esse cara, Elon Musk, ele quer até o final desse século, ele quer povoar Marte. Ele quer criar condições de habitação, que as pessoas possam ir morar em Marte. A nossa geração vai ver o ser humano chegando em Marte. Então, esse cara pode modificar muito o mundo, muito. E é legal a gente ouvir falar sobre ele. Elon Musk, escreve Musk, M-U-S-K. Então, para quem gosta de pesquisar na internet, dá uma olhada no YouTube, que tem vídeos impressionantes.
E ele disse esses dias que ninguém sabia disso, que ele tem a síndrome de Asperger. O que é isso? É um grau leve de autismo. Esse cara super, super inteligente, ele tem um grau leve de autismo. Isso é muito louco, né? E é muito maneiro. Então aqui, gente, vai mostrar para a gente um pouco de como que está o mundo atualmente, onde nós temos um norte muito mais desenvolvido tecnologicamente e o sul com um subdesenvolvimento muito grande. E é legal a gente ver a seguinte coisa, que foi um papo que a gente teve no segundo ano, mas a gente não conseguiu ver com profundidade. Só tem 2 países no hemisfério sul que podem ser considerados desenvolvidos, que é a Austrália e Nova Zelândia. Tá? Então, a gente conseguiu ver um pouco de como que a indústria está nesse atual ponto de desenvolvimento. Na próxima semana eu quero falar sobre o Brasil, como que o Brasil está, como que é a questão do Brasil envolvendo a questão tecnológica, como que o Brasil é envolvendo a questão do desenvolvimento da indústria, e por aí vai. E a gente precisa compreender um pouco desses pontos, tá, gente? E, então, só para a gente fechar, eu comentei com vocês sobre tipos de indústria, e eu não falei com tantos detalhes. Eu estou sem esse slide aqui, na próxima aula eu até posso voltar. Mas tem várias indústrias. Exemplo, tem indústria extrativa. O que é indústria extrativa, professor? É a indústria que extrai a matéria-prima. Exemplo, a Vale. Todo mundo já ouviu falar na Vale. A segunda maior mineradora do planeta Terra. A segunda maior empresa do Brasil. Vale. Ela extrai o quê? Minério de ferro, entre outros minérios. Tá? A maior área de mineração de minério de ferro no planeta Terra está em Serra de Carajás, lá no Pará. E ela é uma indústria extrativa. Se ela vender para você 2 quilos de minério de ferro, não serve para nada. Só que esse minério de ferro, depois de ser transformado em aço e servir como lata, onde vai estar o leite condensado que você vai comprar para fazer um pudim, vai servir bastante para você esse minério. Uma madeireira. Quem extrai a madeira para você, um tronco de árvore para você não pode servir de nada. Só que essa madeira, depois de trabalhada, ela vai ter uma importância muito grande, que pode ser, sei lá, uma mesa, uma cama e por aí vai. Essas são indústrias extrativas. A própria Petrobras, quando ela retira o petróleo, é uma indústria extrativa. Tá? Aí tem as indústrias de bem de produção. Esse assunto, gente, eu estou falando por alto, mas a gente vai voltar depois e eu vou mandar um material para vocês. A indústria de bem de produção está lá, toda a explicação. É a indústria que transforma a matéria-prima, aquilo que eu falei com vocês, a Reduc. Ela pega o petróleo e transforma em um outro bem que vai ser utilizado em outra indústria. A nafta, para você, que é produzida na Reduc, não vale de nada, mas a nafta vai produzir essa minha garrafa d'água. Então, primeiro extraiu o petróleo, levou para a Reduc, produziu a nafta é mandada, manda até em polímeros, pequenas partículas de plástico também, que vai ser derretido e vai produzir essa garrafa. A garrafa serve para mim. Por quê? Quem produziu a garrafa já foi uma indústria de bem de consumo. Tá bom? Então a gente precisa entender um pouco sobre isso.